Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, a mais uma live do nosso programa Gestação Super Bebê. Quando a gente diz Gestação Super Bebê, é um jeito carinhosamente do qual nós nos referimos aos bebês que possam nascer com uma autoestima melhor, mais seguros, mais preparados para os desafios da vida, mais resilientes, com alicerce emocional mais bem preparado. É isso que nós chamamos de super bebês. Eles são capazes de serem eles mesmos, de serem inteiros e de encarar os desafios da vida. Né? Que nessa jornada eles se sintam plenos e felizes. Muito bom estar aqui com você, mamãe, mais uma vez, com você, papai, se estiver assistindo. É melhor para você, mamãe, quando o papai também está participando, está assistindo, facilita muito. Se você, por um acaso, é uma produção independente, que bom que você está aqui. Isso também vai te ajudar muito nessa jornada. Bom, hoje o tema que eu separei para vocês são os equívocos e as armadilhas na gestação que perpetuam pela parentalidade. Esse é um tema bastante, eu diria, desconhecido, né, de um modo geral, pelas pessoas, pelas mães, pelos pais. Vocês vão percebendo que ao longo das lives eu vou trazendo conteúdos que vão se aprofundando cada vez mais. E por que nós vamos fazendo dessa forma? Para que você tenha condições de entender aquilo que nós estamos passando. Então, se porventura você está participando aqui e às vezes não entendeu bem muito sobre uma explicação, a minha dica é, primeiro, deixar uma pergunta para a gente, manda um direct, posta em algum lugar e a gente vai estar sempre disposto a responder. E segundo, procura os outros conteúdos que estão no canal do Insta, ou então vão estar lá no nosso canal do YouTube, do Fé da Vida Plena. Lá a gente tem um monte de canais, são canais, um monte de vídeo, que são vídeos curtos e vídeos mais profundos, vídeos de 30 minutos, 40, uma hora, que você tem conteúdo lá bastante importante que vai te ajudar nesse processo, nessa jornada da gestação. Tá joia? Bom, bora lá. E hoje, então, eu vou até ler alguns para vocês, eu separei alguns para vocês que eu não quero perder nenhum, tá, gente? Primeiro equívoco que as mães cometem, não estou falando que você, mãe, seja assim, mas é muito comum algumas mães cometerem. Aí qual que é a minha dica para você que está participando dessa live? É participar dessa live como se fosse uma criança, né? Você que está prestes a ter um bebê, participar, ou se você já tem filhos, uma criança está sempre curiosa, ela busca tirar algum aprendizado daquilo que está sendo dito. Então, espera a live chegar até o fim para que você possa tirar sua conclusão e a partir daí o que não serviu você descarta e o que serviu, se te ajudou, uau, super valeu, essa é a nossa proposta. Tá joia? Bom, bora lá. Primeira coisa, muitas mães acreditam que as coisas darão de alguma forma certo na gestação, que elas simplesmente vão dar certo. É bacana, assim, sabe? É positivo que as mães pensem nisso também, sabe? Que sejam desta forma também. Mas qual é o equívoco que às vezes acontece em pensar dessa forma? Acharem que o fato de que, como de alguma forma vai dar certo, seja por conta da natureza, porque Deus quis assim, ou porque na minha família todas as mulheres tiveram o parto tranquilamente, e mesmo aquelas que tiveram dificuldade, ao final todo mundo nasceu bem. Esse tipo de crença, ele pode provocar em você que caia na seguinte armadilha: não dar a importância devida para a gestação. Então, ou seja, se você de alguma forma acha que vai dar certo, sabe, fica muito tranquila, isso é bacana, porque vai te deixar menos preocupada durante a jornada da gestação, mas ao mesmo tempo isso vai fazer com que você fique míope a respeito do que você pode fazer para contribuir na gestação. Então olha só que interessante, né? Então ao mesmo tempo que esta crença te tranquiliza, de que de alguma forma tudo vai dar certo na gestação, por exemplo, eu fiz uma live com vocês no Espiritualidade de Gestação, que a gente fala sobre como evitar a preocupação e a ansiedade. E uma delas é acreditar em algo maior, caso você acredite, como por exemplo acreditar em Deus. Eu até falo que a multiplicação, né, das vidas, ou seja, formar família e gerar filhos é um propósito de Deus. Mas se você simplesmente acreditar que por ser um propósito de Deus, por exemplo,
tudo vai dar certo? Essa é a grande armadilha. Eu estava, só para vocês entenderem um pouquinho, estava conversando com o pai. Eu tenho uma filha de... vai fazer 2 aninhos, 1 aninho e 9 meses. E ele admira demais, este pai, né, admira demais o pai dele. Como uma pessoa positiva, como uma pessoa que não tem tempo ruim, como uma pessoa que não reclama, uma pessoa que vai sempre à frente. E aí, só para vocês entenderem, pesquisando um pouquinho mais da história deste pai, né, no caso o avô da criancinha de 1 ano e 9 meses, foi uma vida ao longo de uma série de desafios, de muitos problemas. E aí ele conseguiu entender, depois da evolução da nossa conversa, que a mesma estrutura que fazia ele ser extremamente otimista, na outra face dessa estrutura, como se fosse uma moeda, era essa estrutura que fazia deste pai, atrair, gerar e ter uma série de problemas. Então, só para vocês conseguirem discernir ou talvez entender um pouquinho o que eu quero dizer. Então, nem sempre o que a gente tem de crença como sendo uma crença boa, ela é somente boa para nós. Se você não tem a consciência plena ou ampliada sobre essa crença, ela também vai te provocar efeitos colaterais. Ela também vai te causar prejuízos. Ela te traz benefícios, mas também te provoca prejuízo. Quando você passa a ter a consciência desta crença de uma forma mais ampla ou plena, aí você sim começa a ficar no comando e tem o poder de discernir e de escolher quando você vai trazê-la como verdade importante para você, ou verdade suprema, vamos dizer assim, ou quando você vai desconsiderá-la. Tá? Então, voltando, se você, às vezes mamãe, de alguma forma acredita que vai dar tudo certo e é uma mãe mais otimista a respeito da gestação, é importante ficar atenta para não cair na armadilha de deixar de fazer coisas importantes para o seu bebê, para a gestação, para o parto e principalmente ao longo da vida para que esse bebê nasça mais saudável, principalmente mais saudável mental e emocionalmente. Tá? E aí, olha só que interessante, como que isso se perpetua na parentalidade. Assim como esta crença faz com que a mãe seja omissa durante a gestação, depois que o bebê nasce e ele começa a se desenvolver ao longo da vida, essa mãe também, por de alguma forma achar que, assim como ela achava que ia dar tudo certo no parto, também por achar que de alguma forma vai dar tudo certo para essa filha ou filho ao longo da vida, ela também acaba negligenciando às vezes ou sendo omissa no seu papel como mãe, né? No seu papel parental. Para quem não sabe, de uma forma bem simples, né? Parentalidade é a responsabilidade que uma figura adulta tem sobre uma criança, com o propósito de promover sobrevivência a ela, principalmente de fazer com que cresça saudável, com que aprenda, com que seja plena. Essa é a proposta, né? É formar uma vida, é criar uma pessoa saudável, plena, feliz, pronto para a vida, pronto para que depois na vida adulta também possa gerar novas vidas. Bom, então essa é uma armadilha, gente, muito comum das mães caírem e dos pais caírem, principalmente quando eles são mães e pais mais novinhos, né? E olha só, é muito interessante, né? Agora eu vou voltar um pouquinho mais na história de uma mãe que talvez pense assim, ok? Para que vocês possam entender como a psique dessa mais otimista e que tem esta crença que de alguma forma as coisas vão dar certo, provavelmente, nos seus 9 meses antes de nascer, teve uma forte conexão de amor entre esta mãe e ela quando estava no útero. Ao longo da vida, pode ser que esta mãe, de alguma forma, tenha sido uma mãe protetora e sempre cercava para que as coisas, cercava a filha, para que as coisas dessem certo. É muito comum, eu não sei se acontece com vocês, mas mães que ajudam tanto os filhos e as filhas na lição de casa, que os filhos e as filhas não levam nunca uma lição
de casa com algum problema, às vezes os pais fazem quase tudo, não tem nenhuma dificuldade, nenhuma questão a enfrentar em função disso. O que eles estão, neste exemplo bastante simples, sutilmente aprendendo? A vida, de alguma forma, sempre dá certo, né? Quer dizer, ou minha mãe faz por mim, se eu não sei, alguém vai me ensinar, sabe, alguém vai aparecer, nós vamos fazer isso juntos, e no final dá sempre tudo certo. Eu apresento a minha tarefa e a professora ainda vai dar uma estrelinha para mim porque está muito bem feito. Olhem só que coisa, gente. É muito sutil isso, né? Então, aí depois esta criança, essa menina cresce, está grávida e de alguma forma ainda continua achando que, olha, vai dar tudo certo. E deixa de cumprir alguns papéis, de novo, importantes, para mudar a história deste bebê que vai nascer, que vai vir ao lado, formando, expandindo essa família. Outra coisa importante também, quando as pessoas de um modo geral acreditam que simplesmente vai dar certo, começa a ocorrer uma omissão em diversas áreas da vida, né? Inclusive, omissão não só no seu papel como mãe, nesta gestação, no seu papel como formadora deste bebê que está em você, mas também no papel de esposa, né? Porque como esta crença que de alguma forma vai dar certo, ela acaba se expandindo para outras áreas da vida, ela acaba deixando a desejar como mãe na gestação, como esposa. Não vou entrar no mérito de outros papéis de outras áreas, mas que muito provavelmente também deixa a desejar. E tem importante, crianças ou adultos que têm essas crenças de que de alguma forma as coisas vão dar certo, de alguma forma ao longo da vida conquistaram as coisas com facilidade, tá? Só para vocês terem isso em mente. Conquistaram com facilidade, talvez por mérito, que aí é muito legal. Aquelas ou aqueles que conquistaram por mérito, eu não me preocupo, porque eles possuem essa crença de que de alguma forma vai dar, as coisas vão dar certo, mas elas lutaram para que desse certo. Então essa crença está ok, né? O ruim é quando vem esta crença e simplesmente fique esperando que dê certo. Se preocupar, gente, isso é muito comum, muito comum. Durante a gestação, as mães se preocupam mais com a saúde física do bebê, ou seja, com a formação da saúde física do bebê, do que qualquer outra coisa, né, em relação ao bebê. Né? Então, dentre as prioridades, quando ela pensa no bebê, a preocupação é, olha, esse meu bebê precisa nascer inteiro, bem formadinho, com todos os órgãos formados, com todos os membros, sabe? E se isso aconteceu, esse é o meu grande objetivo, é a minha grande preocupação. E super ok, né? É natural que vocês se preocupem com isso. É super natural. Só que, olha só que interessante, só que a saúde física, gente, por incrível que pareça, durante o processo da gestação, a saúde física do bebê, a boa formação física do bebê, ela acontece com muito mais facilidade do que outras saúdes que são de extrema importância, que necessitam muito mais de sua intervenção, mamãe. De novo, a saúde física, que é o bebê ele nascer bem formado, isso acontece com muito mais naturalidade do que outras saúdes importantes ao seu bebê, ao seu filho ou filha que vai nascer, que é extremamente importante que você, mamãe, atue, que você, mamãe, gere estímulos para esse bebê. E quais são essas saúdes? É a saúde mental e a saúde emocional. Eu vou compartilhar para vocês um vídeo. Eu não sei a idade que você que está participando dessa live tem, mas se você passou dos 30, você provavelmente vai saber quem é essa pessoa que eu vou mostrar aqui para vocês agora. E depois tem uma figura que é um pouquinho mais jovem também, mas que elas se complementam, né? E eu vou poder falar sobre elas. Vou compartilhar a tela para vocês.
Vou parar por aqui, vocês já conseguiram perceber, entender? Deixa eu só adiantar aqui. O mais interessante de tudo é que ele se casou. Esse vídeo é um pouquinho mais antigo, mas vou mostrar uma foto aqui, aproveitando que minha tela está compartilhada, para mostrar que ele se casou. E olha só que bonitinho aqui, gente. Ele tem os filhinhos dele. Então, ele é o Nick Vujicic, ele é um australiano, tem 38 anos hoje. E ele tem 2 graduações universitárias. E ele conquistou e conseguiu tudo o que ele queria. E ele vem transformando vidas ao longo do mundo. E olha só que 2 filhos lindos ele tem. Gente, ou seja, ele tem uma síndrome rara, né, no qual ele nasceu sem os membros. Mas isso não o impediu de ser quem ele é, de formar família, de se sentir pleno e de ser feliz. Agora, olha só que interessante, nós temos um caso parecido no Brasil. Eu só vou mostrar um pouquinho aqui rapidamente e a gente já vai falar mais sobre isso. Quer ver? Que é o Thiago. O Thiago é lá do Sul. Opa. Thiago Link é o nome dele. O nome dele é mesmo Thiago Link, mas pode ser chamado de Mister Simpatia. Verdade também que ele não é como a maioria das crianças de sua idade. Quando a gente ficou sabendo, era o 6º mês de gestação. Não foi fácil quando a gente ficou sabendo, porque nunca tinha visto uma criança faltando no braço, pequenininha, mas aí a gente esperou ele nascer para ver o que ia acontecer. Thiago nasceu com uma síndrome rara, chamada tetramelia, caracterizada por uma má formação embrionária, que acarreta na ausência dos 4 membros. Podem faltar braços e pernas, mas sobra sorriso e determinação. E com essa alegria contagiante, mesmo tão novinho, ele virou palestrante. Bom, depois só vocês colocarem aí no Google, Thiago Link, Nick Vujicic, vocês vão acompanhar a história deles. Por que eu fiz questão de mostrar os dois? Vou fechar a tela aqui e vou parar o compartilhamento, tá, gente? Por que eu fiz questão de mostrar o Thiago e o Nick para vocês? O Nick, ele sofreu muito com aquela situação dele, né? Então o Nick ele é mais velho, lá na Austrália. Os pais lidaram de um jeito diferente com o Nick, tanto na gestação e no momento em que ele nasceu. E o Nick ele foi superar isso tudo mais adiante, né? Por volta dos seus 17 anos de idade. Mas é interessante, ele podia ter morrido bem antes, ele podia ter, sei lá, se suicidado, ter criado uma situação onde fosse impossível ele ter continuado a vida. Ele conseguiu superar todos os desafios e os bullying que ele sofreu até os 17 anos de idade, onde um dia teve um evento na vida dele, ele virou a chave e se tornou este homem. Mas isso não foi do nada, né? Talvez a pergunta que você me faça é: o que é que sustentou dentro da psique dele com que ele fosse capaz de suportar até os 17 anos de idade para conseguir ter essa virada, né? Na psique dele, com certeza, ele tinha algum apego emocional no qual ele se sentia, no mínimo, confortável, se não fosse totalmente reconhecido, porque pela situação dele, conforme ele conta a história, isso não seria possível, mas se ele se sentia confortável para poder sustentar e aí um dia ter essa virada. Já o Thiago Link, ao longo dessa entrevista que eu interrompi, a mãe diz o seguinte: nós com 6 meses de gestação, quando nós soubemos que a síndrome de Amelia ia fazer com que ele viesse assim, na nossa cabeça, nós dissemos para nós mesmos: nós o amaremos como ele é. Ele não vai deixar de ser o nosso filho, né? E, tudo bem, até ele não vai deixar de ser o nosso filho, então a mãe pensa assim. Mas
na cabeça dos pais, ele não é diferente dos demais filhos. Ele é como é. E eles o amam exatamente como ele é. Ponto. Assim como eles amam as outras. Esse casal, ele possui, além do Tiago, além que eles possuem mais 2 meninas antes dele. Assim como eles amam essas 2 meninas, como elas são, com as suas particularidades. Então, quando você se preocupa demais com a formação física, é muito comum cair na armadilha de se esquecer das outras formações, que no caso seriam na saúde, não só física, mas que seria a saúde mental e a saúde emocional. E as mães, de um modo geral, normalmente acabam passando pela gestação sem aproveitar esse momento que é muito importante na gestação para atuarem na formação da saúde mental e emocional. Porque eu tenho certeza, perdoe se eu estiver errado, mas vocês devem conhecer pessoas, às vezes até dentro da família ou dentro de casa, que possuem todos os membros, que são extremamente bem formados, mas que não conseguem dar conta da vida sozinhos, ou que sempre dependem de alguém, ou que só reclamam, ou que andam em momentos de tristeza, sabe? Ou que são depressivos, ou que precisam tomar medicamentos fortes, e possuem todos os membros. Eles são completamente bem formados fisicamente. Imagine a mãe dessas pessoas, os pais dessas pessoas que são fisicamente bem formados, mas que não conseguem ter esta autonomia a respeito da própria vida, essa individualidade a respeito da própria vida. A mãe e o pai olham para esses filhos e percebem que eles não se sentem plenos, sabe? Que ainda não são capazes de dar conta da vida sozinhos. Como será que esses pais se sentem? Então a pergunta é, o que é mais importante? É importante também darmos atenção para a formação da saúde física durante a gestação. Mais importante ainda, uma vez que a formação física, ela, com alguns cuidados, sim, a natureza já cuida para que isso aconteça, mais importante ainda é que nós pais, que a mãe, atue em comportamento, em consciência sobre si mesma, em estímulos para com o bebê, para a formação da saúde mental e emocional. E, gente, isso passa de uma forma despercebida na maior parte das gestações. Olhem só que interessante. Os outros mamíferos, eles não precisam se preocupar com isso. Por qual motivo? Porque o que nos difere deles, dos demais mamíferos, não estou falando fisicamente, mas da nossa principal característica, que é de poder pensar, que é de poder sentir, que é de poder, ter esta racionalidade e uma capacidade evolutiva do jeito de ser, de pensar. E os outros animais não precisam se preocupar com isso. Nós nos preocupamos porque nós temos este dom. Deus nos deu isso. E quando Ele nos deu isso, Ele também nos deu um papel de nos preocuparmos com isso. E por fazer com que isso evolua ao longo da jornada de vida. Então, quando os pais se preocupam muito na gestação com a formação da saúde física, normalmente caem na armadilha de esquecer que existem outros papéis desses pais que são muito mais importantes na formação desses bebês. Ok? E aí como que isso perpetua na parentalidade? Normalmente esses pais que só se preocupam com isso, negligenciando outros papéis, naturalmente, depois que os filhos nascem, eles tendem a negligenciar outros papéis também. E olha que não é nem tanto por maldade, porque os pais, de um modo geral, eles não deixam de cumprir todo o seu papel por maldade. Gente, não dá para falar isso. Mas normalmente isso acontece por 2 coisas. Uma é o que a gente chama de ignorância. Então eles erram por ignorância, no sentido literal, que é ausência de conhecimento, ausência de consciência, para agir diferente. E outra, por acreditarem em coisas que hoje já não funcionam mais desse jeito, por crenças erradas. Crenças que muitas vezes foram formadas na própria infância, herdadas dos pais, que na época dos pais, que na época dos avós faziam sentido,
e que hoje, que na época deles como pais, onde muita coisa mudou, não faz mais. Então essa ignorância, essas crenças erradas fazem com que esses pais acabem errando. Por isso que eu coloquei um outro post semana passada que diz o seguinte: não adianta os pais acharem que somente amar, investir na educação, promover uma tranquilidade financeira para os filhos vai garantir que eles sejam plenos e felizes. Pelo contrário, o que vai garantir que eles sejam plenos e felizes, que eles deem conta da vida, é a consciência dos pais do que é que hoje é importante que eles façam para preparar e formar os filhos, que adotem um método adequado de como fazer isso. Porque o método, gente, o método dele é simples. Um bom método, para ele ser criado, ele demora. Alguém teve que errar muitas vezes até ter sido capaz de definir como que é esse método. E errou provavelmente muito para poder ter o resultado que queria. Então, quando a gente segue um bom método, a gente ganha tempo, a gente consegue ter um melhor resultado mais rápido e, o mais importante de tudo, principalmente no desenvolvimento infantil, nos primeiros 7 anos de vida, cada parte do desenvolvimento infantil tem um momento. Quando nós pais perdemos uma determinada parte, a gente não consegue voltar atrás para reescrever. Perdeu. E lá na frente, para suprir essa falta do que não foi desenvolvido, ou do que não foi estimulado, ou do que não foi gravado no momento que deveria ter sido feito isso, lá na frente a gente vai ter muito mais trabalho. O método faz com que a gente não perca esse tempo, a gente faça do jeito ou da melhor forma possível, no tempo, no momento necessário. Um outro equívoco que os pais cometem, que a mãe comete na gestação, e que depois faz com que elas caiam numa armadilha e que se perpetua pela parentalidade. Bora lá, mãe que você está assistindo, papai, esse equívoco é muito comum. Acreditar que amar o bebê basta, ou que amar durante a gestação, a gente está falando de gestação, basta, é o suficiente. Se você assistiu a live sobre afeto, você vai ter clareza de que amor e afeto são coisas distintas. Então, não basta só amar o bebê durante a gestação, que emocionalmente ele vai estar bem. O bebê nasceu, não basta só amar o bebê que ele vai se sentir amado. Está crescendo, virou criança, adolescente, não basta só amar que ele vai se sentir amado. É importante que você tenha o quê? Um comportamento que demonstre este amor. Então, de novo, só amar não basta. É importante que você tenha um comportamento que demonstre esse amor. Ou seja, é importante que você demonstre afeto. Ah, é mesmo, Sampa? E como isso perpetua na parentalidade? Vou dar um outro exemplo. Aí, conversando com outro pai, eu atendo muitas mães, atendo muitos pais, atendo muitos casais. Fico muito feliz quando eu atendo os casais, O resultado é sempre melhor e mais rápido quando eu atendo o casal. E aí, conversando com outro pai, ele comentou assim: Sampa, você sabe que eu não sei abraçar o meu pai, Eu não consigo. Eu quero abraçá-lo e eu não consigo. E eu não quero que isso aconteça com meu filho. Eu quero que ele também, que ele me abrace, Eu quero abraçá-lo e quero também que ele me abrace. Olha só que interessante. Eu não consigo abraçar o meu pai e eu quero que meu filho me abrace. Só que quando você olha a estrutura, a psique deste pai, e você começa a investigar, você percebe que ele é uma xerox da estrutura do pai dele. Então, como que é o pai dele, para vocês entenderem como que ele é? Então, o pai dele é mais de 60 anos, trabalha muito até hoje, tem uma situação financeira boa, foi conquistada ao longo de muito trabalho, mas foi um pai que foi ausente, presente quando chamava os filhos para ajudarem no trabalho e sempre muito exigente. Então, muito trabalhador, tem sucesso no que faz, exigente com os filhos, para que também trabalhassem muito. O que aconteceu então com este pai que estava conversando comigo? Ele se tornou exatamente igual ao pai. Trabalha muito, é extremamente trabalhador, rígido. Assim como o pai dele não era carinhoso, ele também não é carinhoso, ele também não é afetuoso, ele também não demonstra, através de afeto, comportamentos de amor. Então, este pai sempre amou muito este filho, mas não bastou. Não só amar não basta. Este pai sempre amou muito, mas não bastou. Este pai,
ele trabalhava muito para poder prover para os filhos. Por amor ele trabalhava muito, mas só amar o filho não bastou. Faltou o quê? Demonstrar amor. E aí, vamos olhar isso aí de uma forma um pouquinho mais macro. Assim como ele não conseguiu demonstrar amor, este filho também passou por uma gestação onde ele também não teve todos os estímulos da mãe que poderia ter, porque essa mãe também, ela se sentia muito só, não conseguiu muitas vezes promover os estímulos adequados. E aí, este filho cresceu, se casou. Como vocês acham que este filho que cresceu e se casou e que agora ambos têm um bebê já nascido? Primeira coisa, se ele é parecido com o pai, se ele é focado em trabalhar, se o pai é caladão, ele também é caladão, se ele tem dificuldade de dar um abraço no pai, como vocês acham que ele é com essa esposa? Vocês percebem? Ele não é de conversar muito, não é conversa de superficialidades, mas não mostra suas fragilidades, né? Não é muito carinhoso com esta esposa, com essa mãe. Quando o filho dele observa o pai, o que é que ele está aprendendo observando o pai? No desenvolvimento infantil, a criança, nós já falamos sobre isso numa outra live, ela aprende muito mais observando do que observa. Uma pequena parte vem para a consciência dela e outra parte enorme vai para o inconsciente dela e fica. O que ela aprende observando o pai? A ser exatamente como o pai é. E aí, o maior medo que esse pai tem hoje, se ele não mudar o comportamento dele, então, olha só, não basta amar, ele ama muito o filho, mas se ele não mudar o comportamento dele, este filho vai repetir a mesma coisa que é na história dele, né, na história do pai, na história dele com o pai dele. Olha só que, e tem mais. E não adianta só amar e fazer algo de qualquer forma e sem critério, mas é fazer de forma correta, atuar de forma correta, para que surta efeito. Senão não vai surtir. Senão tende a repetir como o pai dele fez, né? Então, no caso, o que foi trabalhado foi, já que o bebê já nasceu, né, tem 9 meses hoje. O bebê já nasceu, tem 9 meses. É importante, né, foi trabalhado muito com esse pai, é importante que tudo que você não consegue ser com o seu pai hoje, que você busque ser com a sua esposa. Tudo que você quer que o seu filho seja com você daqui a alguns anos, é importante que você seja com a sua esposa. Porque é esta observação, como meu filho enxerga o meu pai sendo com a minha esposa, com a minha mãe, desculpa, com a minha mãe, que eu vou entender como é o meio saudável de se relacionar. E eu vou aprender de forma saudável. E assim eu vou fazer, né? Então, é muito sutil, não adianta assim. Então a gente falou assim, ó, primeiro, equívoco comum. As mães acharem que só amar basta e amor é tudo. Não, amor é extremamente importante, mas só amar não basta. É importante demonstrar este amor com comportamento. Aí depois, só amor não é tudo. É importante que nós demonstremos e ensinemos outras emoções aos nossos filhos. Porque nós não vivemos só de amor. O amor é um dos grandes norteadores da nossa vida, mas só isso não nos movimenta, nos deixa incompletos. E então, as mães quando cometem este equívoco, caem na armadilha algumas mães de superprotegerem os filhos, E aí, quando você superprotege por amor, você pode ter alguns efeitos colaterais catastróficos na vida deste filho, na vida desta filha. E outra coisa importante também, quando a mãe não tem a consciência deste amor adequado para com os filhos e entende que só amar basta ou amar é quase tudo, elas caem na armadilha de serem negligentes. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo. Vamos falar da gestação especificamente, vai de forma mais prática. Ela sabe que ama o filho, sabe que ama a filha, sabe que ama o bebê que está dentro dela, mas é 100% focada no trabalho. Tudo bem, as coisas vão acontecer no trabalho, né? Ela tem consciência que ela ama, mas lembra, não basta só amar, é importante demonstrar. Então, como ela demonstra esse amor durante a gestação? Primeira pergunta. Segunda pergunta, da forma como ela demonstra, será que é eficiente na intensidade necessária, na frequência necessária? Não estou nem falando das outras emoções, ok? Que eu comentei que são importantes, né? Então, começa a perceber quanta consciência
consciência a gente tem que ter a respeito do nosso papel de mãe quando a gente está gerindo, né, na gestação, quando a gente está cuidando desse nosso bebê dentro da gente. Né? Quanta consciência a gente tem que ter no nosso papel de pai, nosso papel de mãe. E isso, gente, às vezes os pais, já aconteceram diversas vezes, né, em sessões no qual nós estávamos conversando com os pais, que a gente entrava num assunto, principalmente quando a gente trata de assunto de cuidar de filho, né? Nenhum pai, nenhuma mãe gosta de escutar que está cuidando de um jeito que não é tão bom, que existem formas melhores. Né? Vocês viram que eu tentei ser sutil no jeito de dizer, né? Nenhuma mãe, nenhum pai gostam de escutar isso, de ouvirem isso. Então, é muito comum, nas primeiras sessões, elas se recusarem a perceber isso. Então, eu preciso ir com muita sutileza para que isso vá permeando na alma delas. E aí, às vezes, a gente até faz de forma que elas consigam trazer isso numa próxima sessão, como se fosse uma conclusão delas mesmas. E tudo bem, porque para a gente o que importa nesse processo é que caiam as fichas para ela, para que ela possa fazer diferente. Então, assim como durante a gestação, você imagina o seguinte, vamos pegar agora um outro exemplo, uma história de uma mãe que, ao longo da vida, ela teve muito sofrimento, muita história de dor, muita história de sofrimento, de tristeza, de depressão, de ansiedade por conta de tudo isso, de estresse. E durante a gestação, ela diz o seguinte, olha, é super importante, assim, eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo meu bebê, mas se a vida dela ainda continua com muita ansiedade, com muito estresse, com muita tensão, com muito problema, e este corpo, esse sistema desta mãe inteiro viveu assim durante muitos anos, o que acontece? Na gestação, ela tende a repetir tudo isso. E aí, lembra que a gente sempre fala assim, que a mamãe sente de alguma forma, o bebê sente? Será que o bebê vai conseguir sentir este amor que a mãe tem por ele, com base em como ela funciona e como ela está nessa gestação? Sim, claro que vai sentir. Em alguns momentos que essa mãe ama. Mas, de novo, na frequência necessária, na intensidade necessária. E as outras emoções? Será que ela está conseguindo se conectar em amor como deveria? Está fazendo da forma mais adequada? Vocês percebem? Eu estou falando isso, gente, é para que vocês levem isso com muita seriedade. Com muita seriedade. De novo, não basta só amar. É importante demonstrar. E não basta só demonstrar por demonstrar. É importante fazer isso de forma correta. É muito comum adultos que, quando eram crianças, levavam broncas e apanhavam de cinta, e vocês que são mais jovens não aconteceu muito, mas no passado era comum, apanhavam de cabo de vassoura, os professores davam reguada na mão, né, na palmatória da mão, filhos que apanhavam com cabo de aço, e esses pais faziam isso por amor eles faziam isso, né, na cabeça deles estavam fazendo a coisa certa. Então não basta só amar, e nem sempre que você acha que é certo, de fato é certo ou adequado para esse momento de vida. Muitas vezes, a gente presta muita atenção, muitas vezes o amor, ele se torna, eu não sei se essa é a palavra certa, mas se ao longo vier uma melhor, a gente substitui. O amor, ele se torna um apoio do medo. O amor, ele se torna um apoio do medo. E ele se torna um apoio tão forte do medo, que este medo acaba se confundindo para a mãe como sendo amor. Como assim, São Paulo? Pô, não estou entendendo nada. Como o amor se torna um apoio do medo. Olha lá o exemplo. Então, a mãe que faz tudo pelo bebê, com medo que aconteça algo errado, o amor é apoio do medo. A mãe que faz tudo ou que faz pelo bebê, com o propósito de que ele cresça, ou que ela seja feliz, né, que esse bebê tenha um futuro melhor, que esse bebê possa formar família, possa curtir, que esse bebê se sinta inteiro, que esse bebê se sinta amado, ou seja, por algo bom, este amor é apoio do amor, é apoio da alegria, é apoio da realização, e não é apoio do medo. A mãe que usa o amor como apoio do medo tende a errar na criação dos filhos e das filhas, tende a colocar mais peso na mão do que deveria, tende a super proteger mais este filho, esta filha, fazendo com que essa filha, esse filho não cresçam. Eles envelheçam cronologicamente, mas emocionalmente e na sua psique sejam infantilizados, sejam imaturos. E aí, gente, vocês vão
vão sofrer, né? A gente como pai vai sofrer, porque a gente não espera que os nossos filhos com mais idade não consigam se virar sozinhos. Eu tenho um exercício que é assim, né? Vocês vão achar que é meio maluco, mas eu sou meio maluco. Às vezes eu me pergunto assim, se eu morresse hoje, como eu me sentiria? Será que eu iria tranquilo? Essa é a palavra. Se eu morresse hoje, será que eu iria tranquilo? Então, eventualmente, eu me faço essa pergunta. E eu, naturalmente, penso dos meus filhos. Só que eu já faço essa pergunta há muito tempo, né? Hoje eles estão adultos, mas já faço longa data. E você imagina, a sua vida, o tempo vai passando e você diz para si que você não pode morrer, porque se você morrer, você não sabe o que vai ser da vida do seu filho ou da sua filha. Não dá para ter paz. Você, mamãe, você, papai, não tem paz, muito menos o seu filho e a sua filha tem paz. Então, de novo, não basta só amar, é preciso amar de forma adequada. Não caia na armadilha deste amor ser um apoio do medo, senão você vai demonstrar um excesso de amor, vai muito provavelmente dizer sim quando muitas vezes deveria ter dito não. Dentro de você, você vai acreditar que você está fazendo isso por amor, por bem à sua filha ou ao seu filho, mas o tempo vai te mostrar que este caminho não foi o melhor. E, por incrível que pareça, as mães já demonstram na gestação se este amor é um apoio do medo, ou um apoio da alegria, ou um apoio do que elas esperam de melhor para os filhos, ou um apoio de um bom futuro para a filha, ou um apoio de uma vida plena para esse bebê, para esse futuro adulto de amanhã. Isso tudo a gente consegue, da forma adequada, já ir programando, tanto para a mãe quanto para o bebê na gestação. Parece maluquice, isso é tudo muito novo, mas é super possível, ok? Bom, gente, é isso. Tchau.